Fala, loucos do bando, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha? Vamos pra mais um pré-jogo aí, família. Vamos falar de Português e Corinthians, já já às 4 da tarde, né? Vai passar na Record o jogo, lá no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O jogo vai acontecer lá por conta do... Eu vi que são dois motivos, né? Primeiro que a Portuguesa mandou o jogo pra lá, né? Pra vender a partida, vai ter muitos corintianos no estádio, né? E segundo que é pela proximidade dos jogos que vão acontecer nesse domingo, né? O Palmeiras vai estar jogando agora às 11 com Água Santa em Diadema, e pra quem não conhece, Diadema é bem coladinho com a cidade de São Paulo, né? É aquelas cidades que são coladas, né? E mais tarde vai ter São Paulo e Santos no Morumbi, vai ter o clássico, né? Então, assim, seria muito perigoso ter vários jogos na cidade de São Paulo ao mesmo tempo por conta das brigas de torcida, né? Ainda mais nessa mesma semana que aconteceu uma no pós-jogo contra o São Bernardo, né? Enfim, esse é o motivo do jogo ser lá. Vamos falar um pouquinho do histórico desse confronto, né? A Portuguesa é um adversário super tradicional do Corinthians, tá? É um daqueles rivais da cidade. É... Não é um time muito grande, né? A Portuguesa, mas é super clássico aqui em São Paulo, né? Principalmente na cidade, como eu disse, né? Pra quem não sabe, a Portuguesa, né? O Canindé, o estádio do Canindé é muito perto do Parque São Jorge, cara. Então, assim, ali na Marginal Tietê, né? É bem pertinho, então tem essa rivalidade do bairro mesmo, né, cara? E, enfim, são 257 partidas entre Corinthians e Portuguesa ao longo da história, né? 143 vitórias para o Corinthians, 60 vitórias para a Portuguesa e 54 empates, né? O Corinthians aí bem absoluto nesse confronto com a Portuguesa, né? Os últimos jogos da Portuguesa no Campeonato Paulista. A Portuguesa não vem bem, né? A Portuguesa, vamos passar aqui todos os 7 jogos da Portuguesa até então, né? Estreou com derrota pro Botafogo por 2-0 em casa, né? Depois empatou fora de casa com o Ituano por 1-1. Depois venceu o Bragantino por 3-0 jogando em casa. Tomou um 4-1 do São Paulo no Morumbi. Perdeu do Água Santa em Diadema por 2-1. Depois perdeu em casa para Inter de Limeira por 1-0. E a última partida perdeu por 2-1 para o Guarani fora de casa, né? A Portuguesa atualmente está com 4 pontos, né? A Portuguesa está no grupo do Palmeiras, né? Ela divide a lanterna geral, né, junto com a Ferroviária. Ambos têm 4 pontos atualmente, né? Se acabasse hoje o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Paulista, a Portuguesa estaria rebaixada, né? A Portuguesa está sem divisão no Campeonato Brasileiro, né? É um pouco triste desde aquele ocorrido de 2013, né? Onde o Fluminense usou os recursos do STJD, teve aquele imbróglio lá com o jogador Everton, né? Que foi escalado de maneira incorreta. Até hoje não se sabe se foi premeditado, né? Para salvar o Fluminense, ou se foi incompetência mesmo, né? Mas enfim, fato é que desde então a Portuguesa foi caindo de divisão. E faz um bom tempo que ela não se encontra, né? Na elite do futebol brasileiro e tá até sem divisão, como eu disse, né? Subiu esse ano pra elite do Campeonato Paulista, mas tem um longo caminho aí pra recuperar. É um pouco da sua dignidade, né, no cenário brasileiro, né? Triste porque a Portuguesa é um clube bem tradicional, né? Os últimos confrontos de Corinthians e Portuguesa, né? Eu peguei aqui, eu acho que deixa eu ver, 3, 2, 4, 6, últimos 8 confrontos entre os dois, mas já faz muito tempo, tá? Pra você ter uma ideia, esse recorte que eu faço aqui é de 2011 a 2015. 2015 foi o último jogo entre ambas as equipes em algum campeonato, né? No caso, o Campeonato Paulista, né? Mas enfim, o Corinthians aí nas últimas partidas venceu uma, duas, três. Tem 4 vitórias nesses últimos 8 jogos, né? A Portuguesa venceu em uma ocasião e tem mais 3 empates, né? Entre as equipes durante esses últimos 8 jogos, né? A última partida aconteceu no Paulista de 2015, né? O Corinthians venceu a Portuguesa na Arena por 2-0, 2 gols de Malcom, né? A última vitória da Portuguesa sobre o Corinthians foi no Brasileirão de 2013. A Portuguesa meteu 4-0, tá? A última vitória da Portuguesa no Morenão. Esse jogo foi vendido também para o Mato Grosso do Sul. Na época, era aquele time do empatite, né? Do Tite. O segundo semestre de 2013 do Corinthians foi terrível. Acho que venceu, tipo, 3 jogos no máximo. O resto tudo empatou ou perdeu. Enfim, conseguiu se salvar aquele ano do rebaixamento até o Corinthians, né? Pelo primeiro turno que foi digno, né? No segundo turno foi uma merda, né? Enfim. Mas, né, como, não nem dá pra projetar aqui uma linha do tempo baseado nesses confrontos, porque, ó, o último jogo foi em 2015, embora você tenha alguns remanescentes, né? Como o Cássio, o Fábio Santos, que foi e voltou, né? Acho que são só esses dois que estavam nesse último jogo, né? A maioria dos jogadores nem se encontram mais, e na Portuguesa, pior ainda, né? Não tem mais ninguém nessa época, então pouco importa aqui os últimos resultados, né?
Só esses dois últimos aqui. Mas assim, tem mais essa questão, né? De, da longa data, né? Pra se enfrentar. Até o histórico não é muito útil pra essa partida. A gente não sabe muito o que vai acontecer baseado nisso, né? O que a gente dá pra se basear é o momento ruim da Portuguesa. Vem muito mal, né? Apenas 4 pontos, uma vitória e empate, o resto só derrotas, né? 5 derrotas. E o Corinthians aí até que vem num bom momento, né? O Corinthians perdeu pro São Bernardo, jogou muito mal. Mas eu acredito que agora o foco está contra o Palmeiras, né? Depois, pelo menos pra mim, depois que a gente venceu o São Paulo no Morumbi, eu fiquei muito ansioso pelo confronto com o Palmeiras na arena, né? E a gente, enfim, né? Já começa a se preparar nesse jogo contra a Portuguesa. Vamos ver como é que o Lázaro vai escalar a equipe. Já avisando o clássico, o derby, né? Contra o Palmeiras, né? O Corinthians está no grupo C com 13 pontos. Está bem na frente ainda do segundo colocado, que é o São Bento, com 9, né? Então, o Corinthians tá tranquilo ainda, né? Acho que o sinal de alerta que abriu foi pela péssima partida que o Corinthians fez contra a equipe do São Bernardo, né? Vamos para a listinha de relacionados, né? Que o Corinthians soltou aí. Os goleiros Cássio, Donelli e Carlos, né? Os laterais esquerdos, Fábio Santos e Bidu. E na lateral direito, Rafael Ramos, né? O Fagner fora do confronto. Os zagueiros, né? Balbuena, Gil, Bruno Mendes, Caetano e Murilo. Os volantes do Queiroz, Fausto Vera, Paulinho e Rony. E os meias, Matheus Araújo, né? Juliano, o retorno aí de Renato Augusto. E os atacantes, né? Adson, Júnior Moraes, Guedes, Romero, Wesley e Yuri Alberto. Também o retorno aí do Yuri, né? O Corinthians deve fazer uma equipe mista, eu acredito também, até baseado nos jogos, né? Como o Lázaro vem fazendo aí. Então a gente já sabe que o Fagner tá fora, deve jogar o Rafael Ramos, né? O Cássio no gol, provavelmente. Na lateral esquerda, eu acho que ele deve dividir os tempos entre Fábio Santos e Bidu. Não sei se ele vai gastar o Fábio 100% nesse jogo, tá? Independente do resultado que esteja em campo, né? A zaga, eu acredito que deve ser Mendes e Gil. Acho que o Balbuena pega banco aí, até pela partida péssima que ele fez contra o São Bernardo. E aí eu não sei se o Lázaro vai lançar o Mendes e Gil, né, contra o Palmeiras, ou se ele ainda vai acreditar em Balbuena e Gil, né, como dupla de zaga mais experiente. Eu acho que isso a gente vai precisar aguardar, mas eu acredito que hoje, factualmente, deve ser Mendes e Gil na zaga, né. Esse meio campo, eu acho que até pra dar um condicionamento aí pro Fausto, que vem entrando nas partidas após a lesão, eu acho que ele inicia o jogo como titular hoje, tá? Acho que o Fausto já inicia. O Juliano provavelmente tá nesse meio campo titular. Eu não duvidaria ser um Fausto, Paulinho e Juliano, tá? E o Adson mais à frente pra dar um pouco de ritmo tanto pro Fausto quanto pro Paulinho. E dar uma resguardada no Renato aí. Mas acredito que o Renato deva entrar no meio do jogo. E no ataque eu acho que deve ser de novo Roger Guedes e Romero. Eu acho que o Yuri também entra no meio da partida. Caso o Renato e o Yuri comecem o jogo, o Renato no lugar do Paulinho, né, provavelmente, e o Yuri no lugar do Júnior Moraes ou do Romero, que for fazer a dupla com o Guedes, eu acredito que eles não vão jogar os 90 minutos, até pensando no Palmeiras na quinta-feira, né? O pessoal tava falando, né, que tem que pôr o time sub-20 contra a Portuguesa e focar contra o Palmeiras, mas a questão é que você joga na quinta, né? Tem um tempo razoável aí pra recuperação, pra pegar o Palmeiras, não é aquele jogo tipo domingo e quarta, né? Ou terça, né? Tem até uma boa quantidade de dias, eu acho que dá pra jogar com dignidade hoje. E também contra o Palmeiras. Eu acredito hoje, cara, num 2-0 pro Corinthians, tá? Acho que o Corinthians vence a Portuguesa por 2-0. 2 gols do Guedes. Eu acho que eu vou com esse placar. Até pelo momento da Portuguesa, tá? E até pro Corinthians dar uma resposta na derrota contra o São Bernardo. E já focar, né? Começar a semana de derby contra o Palmeiras, que atualmente é a coisa mais importante é que o Corinthians pensa, né? Pra testar, né, nacionalmente, em que nível que tá o Corinthians, né? Como eu disse na última partida, abre um sinal de alerta em alguns jogadores, em algumas situações, na dependência do Renato Augusto. Mas a gente entende que com o Renato Augusto, com os 11 titulares, o Corinthians consegue brigar com as principais equipes do futebol brasileiro. A questão é o elenco, né? Você não consegue recorrer muito às peças do banco. Mas o Lázaro tá rodando aí pra tentar encontrar soluções, ver onde os jogadores atuam melhor. Eu acho que é tudo parte de uma preparação, né? E o mais importante, né? O Corinthians tem que entrar ligado pra essa partida, tem que parar com essa porra de entrar dormindo, né? Desconcentrado. Os caras são muito bem pagos pra entrar concentrado em todas as partidas, não tem essa. Eu entendo que tem uma mobilização maior em clássico, em algum jogo específico, mas, cara, você entrar ligado é sua profissão ali, você não pode ficar ramelando desse jeito, né? Então a gente tem que estar de olho também nisso pra ver como é que os caras entram nessa partida. É claro que o jogo vai ser em Brasília, é um lugar quente pra caralho, né? Deve estar um sol da porra lá, em pleno verão, né?
Mas o Corinthians tem que entrar, pelo menos concentrado, cara. Acho que tem que demonstrar essa dignidade. Enfim, fiel, se possível deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e vai Corinthians!